Parei eu também, mas eu vou aproveitar e vou divulgar que nós estamos no canal do YouTube. O que vocês acham da ideia? Bora. Tá resfriado, Alex? Tô. Tô calibrando bem, então, hein? Ou se deu um sinal muito claro. Não, tô sim. Tô sentindo dor no corpo. Eu vi que seu nariz tá um pouquinho mais vermelho que o normal. Tô com calor agora, que é absurdo. Então, vamos lá. Melhoras, hein? Ixi. Ops. Já vai. Tá. Divulguei algum som. Vamos lá? Vamos lá? Bora. Então, deixa eu dar um lançar aqui. Fazer lançamento. Estamos iniciando mais um programa. Conseguimos, né? A duras penas manter, mas eu acho que não está sendo transmitido lá no nosso canal, Marcelo. Acho que não. Está sendo transmitido agora. Agora estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Pessoal, bom dia então, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe quando é que a pessoa vai ver este programa. Já é o nossa segunda terça-feira que nós estamos colocando no ar, nosso bate-papo. Somos comunicadores generativos, somos trainers também em programação neurolinguística, todos nós quatro aqui. E a ideia hoje é falarmos sobre atendimentos individuais. Responder algumas perguntas que as pessoas fazem para mim e eu acredito que fazem para vocês também. Tipo, é possível viver de atendimento individual? É possível gerar renda suficiente para viver de atendimento individual? Isso traz realização? Isso é bom? Né? E qual tipo de realização? Provavelmente sim, se a gente insiste em fazer atendimento individual, isso traz algum tipo de realização. E, enfim, né? A gente falar um pouco também dos desafios, porque não é só
um mar, né, de flores, tem desafios como qualquer profissão, como qualquer jornada de trabalho. Então, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês percebem, qual a experiência de vocês como profissionais de atendimento individual. Quem fala primeiro? Primeiro as damas, né, Leslie? Vai lá. Tá bom. Já tinha até colocado aqui. Pois é, eu sou a Leslie, né? Satisfação estar aqui com vocês. E eu comecei como personal trainer e conheci nesse meu caminho a Escola Livre e vim fazendo todas as formações. E aí eu percebi uma missão, né, em fazer atendimento individual, que a comunicação generativa me propôs uma nova visão, uma nova mentalidade para ajudar pessoas nessa parte emocional, nessa parte da programação mental. E aí o que eu percebo? Que eu associei, né, os atendimentos de comunicação generativa com a área da saúde. E isso funcionou muito bem, porque eu trabalho tanto a parte física quanto a parte da mente. E eu vejo o seguinte, para mim está valendo muito a pena, porque eu associei. Eu vejo assim, hoje eu consigo integrar as duas áreas. E aí eu faço os atendimentos individuais associados à saúde e traz, então, uma satisfação enorme. E tem os desafios que nós, por exemplo, eu tenho que me manter sempre ativa nas redes sociais. E isso é um desafio bom, porque faz eu crescer. Então, assim, o desafio maior é não ficar na zona de conforto. Quem atende pessoas tem que se renovar, participar tanto como monitorias, estudar sempre, porque as pessoas sempre estão mudando, as pessoas querem mudança rápido. Então, assim, o desafio que eu percebo é um desafio bom. Por quê? Porque tem esse desafio de renovar, porque atender pessoas você tem que estar atualizado, tem que estar se mostrando. Se você não é visto, você não é lembrado. Então, assim, o desafio que eu percebo é esse. E de divulgar seu trabalho, de perceber, as pessoas perceberem que você está ali para ajudar elas. Então, assim, o maior desafio que eu vejo hoje é esse. Porque antes eu vi o desafio, às vezes, de ser reconhecida. Só que depois que a gente vai construindo uma autoridade, que a gente vai mostrando resultados, as coisas vão ficando mais fáceis. Num bom sentido. Sempre tem trabalho, é uma coisa assim, constante. E assim, às vezes uma coisa interessante de comentar é o desafio inicial, né? Quando a pessoa às vezes faz o curso, quando eu fiz o curso, tem todo um trabalho inicial para que as pessoas possam ver que você dá resultado. Então, às vezes as pessoas esperam fazer o curso, por exemplo, da comunicação generativa, da PNL, e já querem um resultado imediato. E isso eu sei que não existe. Porque eu, por exemplo, fiz a formação, depois para ser certificada tem os atendimentos. Então tem todo um processo. Então, assim, um desafio inicial seria esse, né? De mostrar resultado, de treinar a técnica, de consolidar ali, ou se capacitar, né? E aí eu percebi que isso eu demorei um pouco. No normal, fui conquistando os clientes aos poucos e hoje é uma coisa que é mais de mostrar o meu trabalho e resultado, porque já está mais consolidado. E isso não impede que eu sempre estude, porque essa questão de renovar é muito importante. Porque a nossa mente, a gente às vezes deleta informação, né? Então, assim, é muito importante sempre renovar o conteúdo. Então, assim, até aqui eu tenho isso para comentar. Que legal. E aí, quem vem? É uma profissão, uma carreira onde a gente tem que realmente estar estudando, tem que estar se atualizando, tem que estar conhecendo o ser humano, né? E tem tanta coisa que a gente vê acontecendo dentro de uma sessão em relação à história, né, das pessoas, as histórias que as pessoas trazem para a gente, né? E é muito prazeroso poder ajudar as pessoas nesse sentido, a se libertarem de travas emocionais. Ontem eu atendi uma mulher
que me trouxe uma dificuldade em gravar vídeos, em falar em público, em se expressar. E uma mulher, uma empresária, assim, que você olha para ela, você vê que é uma mulher de presença, que tem todas as condições, né, para abrir uma câmera, por exemplo, e tá falando, né? Tem vocabulário, tem inteligência. Mas ela travava, né? Ela ia falar e travava. Parecia que tudo sumia. E aí, ao investigar a experiência dela, ela volta para uma situação na infância, 6 anos de idade, onde ela sofreu um abuso, né? Um abuso causado por um adulto. Ela, uma criança, causado por um adulto. Mas o que me chamou a atenção foi que ela relatou que naquele momento ela sentiu o coração disparando, né? Igual naquele aprendizado da infância, e que ela sentia um misto de raiva e de medo, né? E olha que interessante, ela disse que quando ela acessou essa experiência, ela ouviu como se alguém fizesse assim para ela, ficar quieta, né? Então, percebe o aprendizado, né, da menina aos 6 anos de idade, aprendendo algo sobre ela ficar quieta, sobre ela se expressar, sobre ela querer falar e alguém dizer para ela ficar quieta. E aí ela traz com ela todo esse aprendizado até a vida adulta, né? E se torna uma adulta que daqui a pouco quer abrir a câmera, gravar uns stories, gravar um vídeo, mas ainda tem, lá na experiência dela, alguma voz dizendo para ela, ó, fica quieta. E muito medo, né? Então, como é bom a gente poder contribuir dessa forma, poder libertar a pessoa de algo que durante tantos anos, né, travou ela, e que agora ela pode, daqui a pouco, se sentir livre para se expressar do jeito que ela quer, né? Então, para mim é isso, esse é o sentido do que a gente faz. É a gente poder se melhorar para poder proporcionar para outras pessoas essa experiência de liberdade. Isso, para mim, isso resume a nossa identidade. Essa realização, né, Marcelo? Essa possibilidade, esse poder que a gente adquire, né? A gente, de alguma forma, adquire um superpoder, né, usando uma metáfora aí das histórias em quadrinho, de ajudar as pessoas, de libertar as pessoas das suas memórias, das suas crenças, do seu passado, né, que pesa na vida de cada um de nós. Agora, para chegar até aí, onde você consegue, todos nós aqui temos histórias de clientes, tem um caminho, né? E aí eu quero conectar um pouquinho com o que a Leslie falou, né? É um caminho de evolução também, né? É muito importante essa profissão de atendimento individual não é para quem não gosta de estudar, não é para quem não quer evoluir, né? Não, eu tenho mais de 20 anos, né? Agora eu posso dizer que eu tenho mais de 20 anos. Em 2019 eu completei 20 anos de atendimentos individuais. Mas eu sinto que eu não posso parar. Eu não posso parar de estudar, eu não posso parar de modelar, eu não posso parar de treinar. E a gente, claro, a gente está em meio à pandemia, né? E agora, talvez na reta final, né, dessa pandemia, do confinamento, e esse ano eu não viajei para estudar, e eu já estou me perguntando, tá, mas qual é o próximo curso que eu quero fazer? Qual é a próxima modelagem que eu quero fazer? Provavelmente vai ser em 2021. Por quê? Porque eu tenho essa ansiedade de continuar estudando e de continuar treinando. Então, quem não gosta de estudar, quem não gosta de estar numa sala de aula, quem não gosta de fazer um curso online, quem não gosta, não é um caminho, né? Porque nós temos que andar junto aos clientes no processo de evolução, né? Claro que os clientes nos ensinam muito, tem muita coisa. Ontem à noite eu atendi um cliente, me veio um insight muito legal que daqui a pouco eu quero compartilhar. E é isso, né? Porque no começo da carreira a gente tem muita vontade, a gente não tem muita técnica, e não tem muita vontade, e tem muita vontade. A vontade, no início da carreira, nos ajuda a vencer os desafios. Uhum. A gente tem muita vontade. A gente estuda, a gente quer atender, e a gente erra, e a gente se frustra, e a gente ouve não.
e a gente, na força, na garra e na vontade, a gente vai. Mas isto não pode ser, não é o suficiente. Né? Chega um determinado momento que você, junto à vontade, tem que adquirir a técnica, conhecimento. Né? Por quê? Porque os desafios vão continuar. É como a Leslie disse, ou seja, redes sociais. Hoje, redes sociais é uma realidade. Né? Então, assim, o que eu estou fazendo? Eu estou aprendendo. Eu estou procurando aprender como usar redes sociais. Isto que eu sou um cara formado, na minha origem, em marketing, em comunicação. Eu tenho faculdade de publicidade e propaganda. Eu tenho estudei durante 2 anos marketing. Né? Mas eu estou me atualizando, gente. Eu estou me atualizando nessa questão de redes sociais. Vocês sabem disso. Eu tenho buscado muita ajuda da Débora no sentido de como utilizar as redes sociais. Então, tem que estar junto, né? A nossa vontade de ajudar o outro, junto com a nossa vontade de nos ajudarmos a nós mesmos. Eu vejo isso, eu concordo, Marcos, com o que tu falas, e eu vejo que quando a pessoa, né, que vai trabalhar com atendimento individual, um coaching, quando ele se conecta com essa identidade de comunicador generativo, todo esse desejo, essa capacidade de buscar estar se atualizando, estudando, isso começa a fazer mais sentido, né? Porque, de fato, assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente faz curso, modela, né? E quando a gente fala em estudar, a gente não está falando em estudar de pegar uma apostila e ficar lendo. Não, o estudar por exemplo, a escola de modelagem, né, que a BCodeGen tem. Poxa, lá são 13 vídeos de atendimentos. Lá é um grande laboratório para se modelar e se aprender. Porque ali tem muito conteúdo de pessoas diferentes, né? Então, o coaching, a pessoa que está entrando nesse mundo, eu acho que é fundamental ela se dar conta de que, primeiro, vai ter que ter um esforço de estudo, de empenho, para estar abdicando muitas vezes o tempo de fazer qualquer outra coisa para olhar e estudar e praticar. E aí a prática vai levar à perfeição, vai levar a você dominar esse método, o roteiro como um todo, né? Agora, eu vejo que isso, quando está alinhado com a identidade de quem eu sou, começa a ficar fluido. E aí os resultados vão aparecendo cada vez mais, né? Isso é muito legal, porque tudo que vocês falaram, também que eu falei, é pensar que sempre tem um próximo passo. Porque senão a gente fica para trás e fica parado. E estagnar ali não às vezes vai dar resultado. Uma coisa que o Marcos falou é que nós aprendemos com os clientes. E o mais interessante é que os clientes também às vezes nos exigem flexibilidade. Não é chegar lá com algo pronto. É um conjunto de técnicas, né, que nós temos no nosso mapa, e aquele cliente ele vai exigir alguma coisa. Ele vai exigir ali, ele tem uma necessidade, e para a gente cumprir, ajudá-lo nessa necessidade, a gente precisa de um repertório. E para usar esse repertório bem, é como se fosse uma orquestra. Treino, 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 porque senão sai do tom, um toca numa hora, toca noutra. Então, uma orquestra ela só é harmônica quando todos ali estão no mesmo ritmo, estão ali num rapport. E aí, a nossa orquestra mental, com todas as técnicas, a comunicação generativa e as técnicas que nós temos nas formações, programação neurolinguística, só vão funcionar bem se tiver treino, se tiver ali tudo juntinho, né? Porque não é só a técnica por si só, ela ajuda, só que depende de nós trazermos a fluidez e a flexibilidade para que encaixe na necessidade do cliente. Esse é um desafio maior, que é o treino e trazer toda essa flexibilidade. E essa flexibilidade, Leslie, é muito legal você falar isso, porque o treino nos dá isso, né? A gente está falando de preparação, a gente está falando
o treino vai nos dando confiança. O grande desafio de qualquer profissional, seja coach, psicoterapeuta, comunicador generativo, hipnólogo, qualquer profissional de atendimento individual, ele enfrenta um conflito interno. Qual o conflito interno? Será que estou preparado para atender essa pessoa? Será que estou pronto? Será que essa pessoa vai me trazer algo que eu vou saber lidar? Né? Porque o frente a frente com o cliente nos coloca num campo onde, em tese, eu, como profissional, tenho que ter as respostas. Né? E não é uma questão de respostas, né? É uma questão de conduzir o cliente dentro da sua experiência subjetiva, dentro do seu mapa, dentro do seu mundo, de um lado para outro. Da onde ele está e não quer ficar, para o lado que ele quer ficar. Então, é um conflito. Eu sentei na frente do cliente, olhei para ele, o que ele vai me trazer? Meu Deus do céu! E se eles trouxer uma situação assim, X, Y, Z? Não. Independente da situação. Não importa qual situação é. Não importa o conteúdo. Não importa a história. A questão é eu estar confiante minimamente para eu me centrar, respirar, ouvir, perguntar e conduzir o processo de um ponto ao outro. Ele, né, eu vou conduzir a experiência dele. Né, e para isso eu estou pronto. Né? Então é interessante isso. Essa é a flexibilidade. E a flexibilidade depende da minha confiança. E a minha confiança depende de treino. Esse talvez seja um dos grandes desafios, né? Sentar frente ao ser humano, nunca se sabe o que vai vir, né? O Marcelo deu um exemplo agora, vai trabalhar uma questão que parece num primeiro momento simples, né? Medo de se expressar, de falar em público e acaba caindo numa situação desafiadora, né? De abuso. Então é sempre essa flexibilidade que para mim é o que encanta, me encanta muito isso, a capacidade de desenvolver essa flexibilidade e de você conseguir estar preparado ali para ajudar aquele cliente ali. Isso é muito legal. Bom, e aí, quem vem? A gente se prepara, né? A gente se prepara para isso, né? Porque, como o Alex falou, a gente assiste os vídeos que estão lá várias vezes, porque cada vez que a gente repete, a gente pega um detalhe que não foi visto antes, né? Quando a gente está em sala de aula, olhando as demonstrações, cada um dos atendimentos que a gente faz também vão agregando, né, mais experiência, né, do que a gente já viu, né? Eu já tive, né, atendimentos onde eu me deparei com coisas onde, tá, o que eu faço agora? Apareceu aqui uma coisa que eu nunca vi antes. Então, o fato da gente estar exposto a vários atendimentos vai nos dando também essa experiência. Tá, agora eu já vi essas coisas. Será que quantas coisas mais tem que eu não vi? Né? Talvez tenham muitas ainda, mas eu já estou um pouco mais preparado para lidar com elas. Né? E aí eu falo do meu estado, né? O quanto a história do meu cliente pode impactar e mexer com o meu estado, a ponto de me atrapalhar durante a sessão, a ponto de quebrar a minha conexão. Então tudo isso vai fazendo diferença, né? Vai contando. Então, por exemplo, casos de abuso, que foi o que a gente falou mais cedo, normalmente mexe comigo. Normalmente tem um impacto, né? Dependendo do que a pessoa traz. Mas a gente aprendeu a como lidar com isso. A gente aprendeu a como ouvir o cliente, ouvir a história do cliente, sem se associar. De forma que eu pego a estrutura, que eu vou trabalhar com a estrutura. Isso facilita muito, né? Porque não tem aquela carga emocional que pode me tirar do meu eixo. Não. Eu vou olhar para ele, eu vou perceber a estrutura e eu vou trabalhar em cima dessa estrutura. Então, isso também é um ponto fundamental. E como algumas palavras finais aqui minhas, é o seguinte. 2 pontos. O primeiro é o desafio pessoal, né?
essa profissão ela nos ajuda, igual o Marcelo falou, a aumentar a nossa experiência e trazer uma expansão de mapa, né? Nós conseguimos olhar para as pessoas e perceber que todo ser humano ele tem ali experiências, às vezes, que a gente não vai conseguir olhar apenas e julgar. Não, é respeitar o ser humano e perceber que cada um tem uma história. Isso traz um crescimento pessoal para mim. Eu percebo um crescimento que, quando eu ajudo alguém, eu expando também as minhas experiências como pessoa, de ver o que acontece com outras pessoas, né? Que na minha realidade é diferente, na do outro é diferente. Isso traz uma experiência. E eu percebo que isso torna a gente mais humano. Por quê? Porque a gente começa a conectar com o outro, com algumas dores, com alguns sucessos, que a gente começa, então, a expandir. Eu percebo que cada atendimento que eu faço me nutre. Porque eu ajudo o outro e percebo que quando a outra pessoa ressignifica uma dor, aquilo ali traz uma experiência. Nossa, olha para você ver. Ela conseguiu ressignificar de uma forma que as pessoas às vezes trazem, né, essa ressignificação através de uma metáfora. E eu aprendo com a própria metáfora da pessoa. Nossa, eu agora consigo ver mais, eu consigo fazer mais coisas. Eu aprendo com o outro. E além disso tudo, quando eu tenho o meu estado coaching, quando eu tenho um estado para atender o outro, eu também vou treinando esse estado para situações desafiadoras no meu dia a dia. Então, assim, além de ajudar o outro, cada atendimento que eu faço, eu me ajudo também em conseguir lidar com a vida. Então, essa é uma coisa extraordinária. Os clientes nos ajudam muito, né, Leslie? Os clientes nos ensinam muito. Os clientes mostram para nós, por exemplo, as nossas limitações, né? Eles mostram assim, bom, o quanto eu preciso ainda estudar, treinar para lidar com esse tipo de situação que o cliente está me trazendo. E isso é bom, né? Ou seja, se eu prestar atenção na minha sessão, se eu prestar atenção no meu atendimento, eu vou ter muitos insights a respeito de mim mesmo, do outro, do que acontece. Falando em insight, deixa só, a gente está na reta final, que vocês estão vendo aqui, ó? É um Y, né? É um Y. Uhum. E aí ontem, conversando com o cliente, eu falei isso para ele, assim, que me veio a imagem, porque nas duas pontas de cima está a capacidade racional e a capacidade... Está invertido aqui ou não? Tá certo. Tá certo. Não, tá certinho. Capacidade racional e a capacidade criativa. Ou seja, lado direito do cérebro, lado criativo, né? Lado esquerdo do cérebro, lado racional. Que nem meu Y em amarelo aqui, né? Só que para eu poder usar tanto... Porque assim, o lado racional, ele é utilizado para eu definir, fazer as escolhas, né? Ou seja, eu preciso apertar numa tecla aqui, certo? Então, eu vou escrever, eu preciso apertar numa tecla. Qual a tecla que eu vou escolher? Aí é o meu lado racional. Só que se eu não tiver essa tecla que eu quero escrever, eu vou precisar criar. Aí vem a parte criativa. Só que eu só posso usar a parte racional, que me ajuda a escolher, quanto a parte criativa, se eu tiver com a minha parte emocional em equilíbrio. A base desse Y é a minha base emocional. Então, não há como eu usar a minha racionalidade, nem a minha criatividade, se o meu emocional não estiver em equilíbrio. Tudo depende do emocional, né? E o que nós fazemos é ajudar as pessoas a encontrarem esse equilíbrio emocional. As pessoas querem foco. Eu preciso de foco. Cara, mexe no teu emocional. Eu preciso melhorar minha memória. Mexe no emocional. Eu preciso aprender a ouvir. Mexe no emocional. Né? Tudo depende do emocional. Só queria compartilhar com vocês o insight de ontem. Para finalizar a minha participação. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. É isso, galera. É isto? Aguardamos vocês, então, no nosso próximo bate-papo. E mandem sugestões, coisas que vocês querem saber, como que a comunicação narrativa pode ajudar vocês, na vida de vocês.
é um método incrível, né? A PNL traz essa liberdade de escolhas, né? Às vezes você tem dificuldade em fazer alguma coisa e você quer fazer. Então, na semana passada nós falamos sobre ansiedade, hoje nós estamos falando dos desafios nos atendimentos individuais e tem muito assunto que a gente pode trazer. E se você gostou desse bate-papo, traz aí um assunto, alguma coisa que você queira saber e aprender. Estaremos aí disponíveis, né, Marcos? Isso aí. Até semana que vem. Valeu. Boa, Leslie. Até mais. Até.